bem-vindos a esse curso sobre animalização. Eu sou a professora Sângela Thaíssa, professora de português e matemática, e hoje eu vim falar com vocês sobre esse tema que eu comecei a estudar e analisar a partir de algumas vivências. No ano de 2022, mais ou menos, eu comecei a olhar para a sociedade brasileira e me perguntar como é que nós chegamos a esse estado de coisas. Eu via algumas pessoas no transporte coletivo ou no dia a dia que não se interessavam tanto pelas necessidades alheias e que também não se interessavam por coisas elevadas, ou seja, não se interessavam por poesia e por coisas do tipo. Quando eu comecei a olhar para tudo isso, eu comecei a me perguntar por que não se interessar por isso. Se aquilo que havia sido escrito de melhor, aquilo que as pessoas compuseram de melhor, alimenta tanto a alma humana, como pode nós brasileiros ligarmos tão pouco para isso? E nessa ânsia por descobrir, eu cheguei em um livro chamado Em Busca de Sentido, do psicólogo Viktor Frankl. Depois desse livro, eu comecei a observar o que acontecia com as pessoas que estavam no campo de concentração e me veio outra pergunta. Se no Brasil nós não temos nenhum campo de concentração, por que será que isso está acontecendo? Por que será que no Brasil nós estamos nos comportando como se tivéssemos um campo de concentração aqui? E aí eu comecei a pesquisar e aprofundar ainda mais nesse tema e cheguei a essa constatação sobre animalização. Antes de tudo, é necessário dar uma introdução a esse tema. Então, o que é que eu chamei de animalização? A animalização é quando o homem passa a agir bem mais como um animal irracional do que como um ser humano de fato. Isso acontece por causa de inúmeros fatores, mas o fator que eu diria principal é o ambiente em que ela vive. Então, esse é um ponto importante. O ambiente tem muito a ver com o que a pessoa será. Mas o ambiente não é de jeito nenhum determinante. Porque uma pessoa, embora esteja em um ambiente adverso, pode se tornar uma pessoa completamente diferente do que as outras pessoas naquele mesmo ambiente se tornaram. Então, para começar, esse curso e essa introdução não são de modo nenhum um determinismo, mas sim um convite a sair disso, um convite a começar a se aprofundar cada vez mais. Então, a animalização é quando o ser humano passa a agir bem mais pelos seus instintos animais do que por qualquer outra coisa. Então, como eu disse, a animalização vai acontecer em uma sociedade em que o ser humano é tratado como um objeto. O ser humano é tratado como alguém destituído de valores e destituído do poder de escolha. Então, outras pessoas quererão escolher pelo ser humano. Depois disso, nós temos que pensar que a linguagem é uma coisa fundamental para o ser humano. Porque quando nós olhamos para os outros animais ou para qualquer outra coisa existente na natureza, nós vemos que nenhuma dessas coisas tem a capacidade que o ser humano tem de utilizar a linguagem. E quando eu falo de utilizar a linguagem, eu não estou falando de uma comunicação somente. Hoje em dia nós escutamos bastante. A linguagem foi feita somente para se comunicar. Então, o que importa da linguagem é se comunicar. Mas isso é uma premissa falsa. Por quê? A comunicação no nível que nós estamos atualmente não é a função máxima que a linguagem pode atingir. Então, a linguagem pode unir pessoas de diferentes tempos e de diferentes modos de vida. Então, uma pessoa que domina a língua portuguesa, por exemplo, e ela realmente domina aquela língua, ela pode ter contato com Camões, que viveu em uma época totalmente diferente da dela. Então, o primeiro ponto a ser entendido é: o ser humano tem como característica fundamental a linguagem. Um cachorro pode latir, pode fazer qualquer coisa, mas ele não pode escrever os Lusíadas. Então, esse é o ponto fundamental aqui. A linguagem humana não serve somente para comunicar afetos.
a comunicação humana não serve somente para comunicar desejos. Então, não é só para dizer eu estou com fome, eu estou com sede, eu preciso de tal coisa. Não é só para isso. A linguagem humana transcende essa parte. Então, a observação que eu fiz é que nós temos perdido cada vez mais a capacidade de nos comunicar uns com os outros, e essa dificuldade vem justamente de não dominar uma linguagem um pouco mais elevada. Então, às vezes nós olhamos para os grandes poetas, para Camões, Fernando Pessoa, e nós achamos que isso pode passar. Isso não tem nenhuma função prática. Isso não tem nenhuma função imediata. E com essa visão, nós acabamos jogando fora aquilo que é capaz de humanizar a nossa linguagem. Então, esse é o primeiro ponto. A linguagem tem um papel fundamental na vida humana. E o que é que tem acontecido com a nossa linguagem? O que tem acontecido com a nossa linguagem é que ela tem sido deixada cada vez mais de lado. Então, houve uma época em que nós estudávamos latim. Houve uma época em que nós ainda estudávamos português. E isso tem sido deixado cada vez mais de lado. Então, se eu parto da premissa que a função da linguagem é somente comunicar os meus afetos, eu não preciso mais de mais nada. Então, basta somente expressar, basta somente comunicar. E quando isso vai acontecendo uma derrocada da linguagem e, junto com isso, uma derrocada do ser humano. Porque o que está no íntimo do ser humano é justamente isso. O ser humano pode dizer o que sente, pode dizer o que vê, e o ser humano pode buscar o que está além dele. Então, quando as crianças são ensinadas nos dias atuais, elas não aprendem mais a ler. É isso mesmo que você ouviu. Geralmente, nós olhamos para uma criança e quando ela aprende a bater a boca, nós achamos que ela já aprendeu a ler. Então, o tanto de gente que diz assim atualmente: olha, eu sei ler, mas o meu problema é a interpretação. Essa frase é de um equívoco tão grande que, quando nós começamos a perceber isso, nós podemos dizer: algo deu errado na nossa educação. Por quê? Quando nós sabemos decodificar as palavras, está bem, você sabe decodificar as palavras, mas isso não é leitura ainda. Então, nós precisamos, antes de tudo, entender o que é ler. E ler é justamente ver o texto, olhar para aquele texto e entender o que o autor quer dizer com aquilo. Não é o que eu acho que o autor disse, mas sim o que o autor realmente disse. E nós estamos perdendo isso cada vez mais. Então, quando nós começamos a perder isso, então nós estamos perdendo uma capacidade humana, e que é a principal, e depois disso, nós vamos perder o que deriva dela. Então, se eu não aprendo a linguagem, eu não posso partir para coisas mais profundas. E em nossa sociedade tem acontecido justamente isso. As pessoas, sem dominar a linguagem, estão partindo para regiões mais profundas. O problema disso é que causa muita confusão e, após a confusão, nós temos muitas outras consequências. Então, é impossível passar para a matemática, para a história ou para qualquer outra matéria sem dominar a linguagem. Por quê? Se eu não domino a linguagem, como eu vou entender história se a história é uma narração que parte da linguagem? Como eu vou aprender geografia se a geografia passa pela linguagem? Então, esse é o primeiro ponto aqui a ser tratado acerca da linguagem. Aprender a linguagem humana não é um luxo, é uma necessidade, tanto para conviver com as outras pessoas, quanto para lidar com as próprias questões. Então, para saber até mesmo lidar com os próprios sentimentos, é necessário aprender a dar nome às coisas. Dado isso, posto isso, o que é que tem acontecido? Sem aprender a linguagem, as pessoas tentam ir para lugares mais profundos. E aqui acontece uma coisa que eu dei o nome de adestramento do papagaio.
Por quê? São informações somente decoradas, e observe que o problema aqui não está em decorar, mas está em decorar e nunca entender aquilo. Então, às vezes, nós pegamos uma coisa, gravamos aquilo, mas não entendemos o que aquilo significa. Então, como foi que surgiu isso como um pensamento para mim? Surgiu do seguinte modo: eu estava com algumas pessoas e uma delas lançou a pergunta: o que é raiz? Nesse momento, veio um jato informacional em minha mente. Raiz é tal, tal, tal e tal coisa. Nesse momento, eu parei assim e eu fiz: nossa, de onde foi que eu tirei isso? E aí eu fui investigar. Olha, em tal série eu lembro de ter estudado isso. Logo depois, esse assunto foi novamente repetido. E isso aconteceu mais algumas vezes. Então, observe que, sem entender de linguagem, eu já estava tentando ir para a ciência e gravar aqueles fatos, gravar tudo aquilo, sem entender o que aquilo significava na realidade. Então, aí está um grande problema. Não é que você não deva decorar, mas o decorar tem que vir junto com o domínio da linguagem, para que as coisas decoradas façam sentido. Então, esse aqui é o primeiro ponto. E aí, quando a linguagem está dominada, nós podemos avançar um pouco mais a partir dessa linguagem. Quando isso não acontece, as pessoas aprendem apenas a repetir aquilo que ouviram. Então, talvez você não tenha percebido ainda nenhum problema nisso. Ah, Sângela, você sabe muito. Se eu te perguntar várias coisas aqui sobre ciências, sobre geografia, você vai saber. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso. Isso não pode nem ser chamado de saber. Por quê? Porque quando nós sabemos uma coisa, aquilo tem que estar no nosso íntimo e nós temos que saber explicar aquilo. Então, se eu não sei explicar uma coisa, é porque eu não sei. Pense aí, você faz uma pergunta para o seu filho, para alguém próximo a você. Fulano, quanto é 2 vezes 2? E a pessoa te responde, 2 vezes 2 é 4. Mas aí você pergunta à pessoa, por que 2 vezes 2 é 4? E a pessoa não sabe responder. Se ela não sabe responder, é porque ela não entendeu de fato o que significa 2 vezes 2. E, apesar de dizer que dá 4, ela não sabe o porquê. Então, quando isso começa a acontecer, as pessoas vão apenas repetir informações. Se você colocar um gatilho de resposta e você colocar a resposta falsa, as pessoas vão responder utilizando a resposta falsa a vida toda. E elas nunca vão poder olhar para aquilo e dizer: olha, isso aqui que eu estou repetindo é falso. Isso que eu estou repetindo é verdadeiro. Por quê? Porque elas nunca entenderam a profundidade daquilo que está repetindo. Nunca entenderam a profundidade das coisas. E entender a profundidade das coisas é do ser humano. Então, se eu sei de uma coisa, eu tenho que saber explicar aquilo. Eu tenho que entender, eu tenho que saber dar exemplos de como aquilo funciona na realidade. Pense aí, você chega para alguém e diz: olha, o que é uma galinha? E aí a pessoa começa a explicar. Olha, uma galinha é um animal assim, 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 tem tal e tal característica. E aí você coloca a pessoa no meio de vários animais e diz: aponte para mim uma galinha. E a pessoa não sabe apontar. Tá, mas ela sabia as características. Como ela não sabe apontar na realidade aquilo que ela diz saber? Então, é justamente esse o ponto. A necessidade de dominar a linguagem para não ficar repetindo apenas as informações, mas sim saber profundamente o que aquilo significa, exemplos daquilo na realidade e como aquilo se encaixa às ideias. Porque senão isso causa uma confusão tremenda no cérebro humano.